noite de ceia do Senhor, e o Senhor nos fez um pedido, o Senhor nos deu uma ordem nos seus últimos dias aqui na terra, dizendo: fazei isto em memória de mim. O Senhor disse aos seus discípulos e à sua igreja: fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, lembrais da morte do Senhor, até que Ele venha. Então o Senhor nos deu uma ordem, amados, para que nós nos lembrássemos, para que nós fizéssemos isso em memória dEle. Por que o Senhor fez esse convite? Por que o Senhor nos deu essa ordem? Façam isso em memória de mim. O Senhor nos disse isso para que a gente não se esquecesse, porque nós somos corrompidos, a nossa mente, o nosso coração se corrompe muito fácil, e nós nos esquecemos e nos distanciamos das coisas de Deus com uma facilidade muito grande, né? Não precisa muita coisa para que a gente venha se esquecer das coisas que o Senhor nos falou, até mesmo das promessas que Ele fez às nossas vidas, quanto mais daquilo que Ele nos pediu. E então o Senhor dá uma ordem ao seu povo dizendo: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, para que vocês não se esqueçam daquilo que eu fiz. Até que eu venha, continuem partindo pão e bebendo do cálice, para que vocês não se esqueçam daquilo que eu fiz por vocês. Mas isso é muito fácil de acontecer. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos Jesus. Não conhecemos o Senhor na sua totalidade. Claro que isso nunca vai acontecer. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos esse corpo corrompido, enquanto nós enxergarmos as coisas, como Paulo disse, como um espelho embaçado, nós não vamos conhecer o Senhor na sua totalidade. Mas o Senhor disse: busquem me conhecer, se aprofundem, se esforcem em me conhecer, porque quanto mais a gente conhece Jesus, querido, quanto mais nós andamos com Ele, mais fáceis as coisas se tornam para nós e mais compreensíveis as coisas se tornam para nós. Durante muito tempo a igreja correu ou tentou se livrar do sofrimento, porque achava que o sofrimento era um castigo, porque achava que o sofrimento era algo que uma maldição sobre a sua vida. E agora, caminhando com Jesus, nós aprendemos que na verdade o sofrimento nos aperfeiçoa. O sofrimento, ele nos leva para mais perto de Deus. O sofrimento abre a nossa mente e o nosso coração. Eu não estou dizendo para você busque sofrer, anseie por sofrer. O que eu estou dizendo para você é: quando você estiver passando por momentos difíceis na sua vida, busque ao Senhor e compreenda o porquê você está vivendo isso, e abra o seu entendimento, porque quanto mais rápido você entende, mais rápido você sai do deserto. O povo viveu 40 anos no deserto, sendo que era para passar 40 dias, mas ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque não compreendeu os planos de Deus. Então o nosso sofrimento se alonga, o nosso sofrimento se perpetua. Por quê? Porque nós somos duros de entendimento, nós temos o coração duro, nós somos tardios nas coisas. Por isso, querido, nós sofremos. Mas quando nós compreendemos, nós os corrigimos. Quando eu tomo entendimento de algo, eu saio da posição que eu estava e entro na posição correta, e então eu deixo o sofrimento de lado. Mas eu preciso conhecer Jesus. O Senhor disse isso: no mundo vocês passarão por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Paulo disse: sede participante das aflições de Cristo, para que vocês sejam aperfeiçoados. E aí nós achamos que sofrimento na nossa vida é maldição. E aí vivemos de campanha em campanha, achando que de tanto se estar na igreja, de tanto fazer isso, de tanto entregar dízimo, de tanto fazer isso e aquilo outro, nós nos livraremos do sofrimento. Não se livra, querido. Sofrimento você só sai com entendimento.
sem entendimento, você vai viver de campanha em campanha e não vai conseguir ser um vencedor. Amém? E eu começo sempre a pregação de trás para frente, antes de ler o texto. Vamos ler? Versículo 36 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Então era uma noite de comunhão, né? Era uma noite de ceia. Simão convida Jesus para participar de uma ceia em sua casa. E Jesus foi. Convide Jesus. Convide Jesus. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os seus próprios cabelos e beijou-os e os ungiu com um perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. E então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele perguntou: sim, mestre, diga-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E a qual Jesus o parabenizou, dizendo: julgaste muito bem. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é de costume. Ela, todavia, desde que cheguei, não para de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como se era de esperar, mas esta mulher, com o puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, Simão, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. E em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. E então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai e permaneça em paz. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado e Pai querido, Senhor, nós estamos diante da tua palavra maravilhosa, Senhor. Da tua palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva, Senhor, que nos restaura. Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe que nada sei e nada tenho para dar, Senhor, ao teu povo. Mas eu te peço nesta noite, Espírito Santo do Senhor, toma a minha vida, o meu coração, os meus lábios e a minha mente cativa ao Senhor. Que não seja, Senhor, mais eu a falar, mas o teu Espírito a fluir, o teu Espírito que é vida, Senhor, a fluir neste lugar, trazendo vida, Senhor, ao coração do teu povo, trazendo amor ao coração entristecido, Senhor, trazendo cura aos enfermos e libertação aos cativos. Senhor, hoje é noite de ceia, Senhor, e nós queremos nos alegrar por sermos participantes deste momento, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Queremos fazer isso, Senhor, atendendo o teu pedido, fazer isto em memória de mim, fazendo isso, Senhor, com muita alegria no nosso coração, de sermos participantes, ó Deus, da tua mesa. Muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, porque não tínhamos, Senhor, nada em nós
para que pudéssemos te buscar. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor teve misericórdia do meu povo, e por isso nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós corremos um grande risco, mas um risco muito, muito grande, de passarmos a nossa vida dentro da igreja, sem conhecer Jesus de fato. Simão era um fariseu. Hoje, o entendimento das pessoas a respeito de um fariseu é mau, é negativo. Mas eu queria trazer ao seu entendimento o que era um fariseu. Um fariseu era um mestre nas leis, era um homem estudioso das leis, da Torá, né? Da palavra de Deus, do Antigo Testamento da época. E eles eram muito minuciosos e cuidadosos. Por que que eles rejeitavam muitas vezes os profetas e o próprio Cristo? Porque Israel sofreu por muitos anos. Israel sofreu muitas vezes por se prostrar diante de outros deuses. Israel pagou um preço muito caro por idolatrar outros deuses. Passou mais de 70 anos na Babilônia, anos e anos na Síria, era escravo agora de Roma, e tudo isso por causa da idolatria, por se prostrar diante de outro Deus, de ter outros profetas e outros homens como seu Deus, como Messias. Por isso que eles tinham tanto cuidado, por isso que quando alguém se levantava dizendo ser um profeta, ou quando Jesus nasce dizendo-se ser o Messias, o Salvador do mundo, eles duvidaram, eles não acreditaram, porque tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Então eles sofreram tanto, e por causa de tanto sofrimento, eles ficavam sempre com o pé atrás diante daqueles que se diziam profetas. Por isso que eles rejeitavam Jesus. Mas eles eram homens zelosos, eles eram homens cuidadosos diante da lei de Deus, diante da Torá, dos ensinamentos de Deus. Então, quando eles viram Jesus se levantando, dizendo-se ser o Messias, o Filho de Deus, que viria salvar o mundo, e aí eles foram atrás de todas aquelas promessas que havia sido feita, toda a parte profética que falava a respeito do Messias, e eles não conseguiam acreditar que Jesus era o Messias. Mas Simão era um fariseu que quis conhecer Jesus. Simão foi um fariseu que convidou Jesus para a sua casa. Eu arrisco dizer que Simão acreditou que Jesus poderia ser o Messias, o Salvador de Israel e do mundo. Por isso ele convida Jesus para jantar em sua casa, para participar. Querido, para mim e para você, ceia, jantar é algo rotineiro e perdeu-se o valor. Para um judeu, a ceia, o momento de comunhão, de estar junto, é algo valioso. Você acha que um judeu, ele se assenta na mesa sem os seus filhos ao redor? Você acha que um judeu se assenta na mesa sem lavar as suas mãos e sem ungir a sua cabeça? Um jantar, como para nós, vamos usar essa palavra que é conhecido para nós, é algo comum. Nós fazemos de qualquer jeito, né? E isso começa por mim, viu? Porque minha boca está mais perto do meu ouvido e não do seu. Para nós, jantar é algo comum. A gente faz o nosso prato lá de arroz, feijão, um ovo frito, uma farinha, bota no prato lá, senta na frente da televisão e fica ali assistindo notícia ruim e assistindo novela, tudo quanto é porcariada, e os nossos filhos correndo pela casa e o marido comendo lá no outro lugar, e a gente é assim. Mas judeu não é assim, querido. Nós perdemos uma grande oportunidade, porque mesa também é altar. Você sabia disso? Você sabia que a mesa da sua casa é o altar do Senhor? É onde o Senhor te abençoa com prosperidade e bênção? Você sabia que a mesa da sua casa também é um lugar de comunhão com a sua família? Você sabia que quando você se assenta à mesa, o Senhor se assenta junto com você e com toda a sua casa? Só que nós não damos valor a isso.
Nós nos assentamos, nossa vida é tão cheia das nossas coisas, que a nossa vida é tão corrida, que a gente corre, faz a comida, engole, e muitas das vezes a gente não quer nem saber se o nosso marido, se os nossos filhos. Você sabia que a ceia do Senhor não é algo para ser ministrado somente aqui na igreja? Você sabia que a ceia do Senhor, você sacerdote da sua casa, levanta a sua mão, sacerdote da sua casa. Você sabia que você tem que ministrar a ceia sobre a sua mulher e sobre os seus filhos? Você sabia disso? Você tem que partir o pão e dar o cálice e dizer e fazer isso em memória de mim, até que ele venha e abençoar os teus filhos? Mas nós não fazemos isso. Essa não é a nossa cultura. Porque nós temos que trabalhar, porque nós temos que estudar, porque nós temos que estar atualizados de frente à televisão, e muitas vezes, comece por mim, nós sentamos à mesa com o prato de um lado e o celular do outro, né? Muitas das vezes nós temos muito mais tempo para as pessoas de fora e muito menos tempo para os da nossa casa. Muitas das vezes nós comemos sem olhar nos olhos dos nossos filhos, sem olhar nos olhos do nosso marido, da nossa mulher. Muitas das vezes acontecem coisas dentro da sua casa e você não percebe, porque nós estamos muito mais preocupados com o que está acontecendo no mundo do que o que está acontecendo dentro da nossa casa. E tudo isso acontece, querido, porque nós não conhecemos Jesus. Se nós conhecêssemos, nós saberíamos que o Senhor é o primeiro a se assentar na mesa quando nós vamos cear, quando nós vamos almoçar, quando nós vamos jantar. Se nós conhecêssemos Jesus, nós saberíamos que o Senhor está ao nosso lado a todo tempo. Se nós conhecêssemos Jesus, nós descansaríamos até mesmo nas horas das dificuldades. Se nós conhecêssemos Jesus, nós saberíamos que quando nós deitamos na nossa cama, no nosso leito, nós saberíamos que Ele está do nosso lado, nos guardando e nos protegendo. E eu vou citar o salmo que eu li na abertura do culto. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor a cuidar de nós. Você sabia que na hora que você dorme é a hora que você está menos protegido? Você sabia que na hora que você dorme, se o Senhor não estivesse ao seu lado, na sua cama, cuidando de você, Satanás mataria você e destruiria você junto com os seus demônios? Você já pensou se o Senhor não estivesse ao seu lado? Por isso é noite de nós abrirmos o nosso coração e dizer: ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Quantos livramentos, amado, nós temos sem ao menos nós percebemos. Nós não temos dimensão do mundo espiritual, por isso nós não acreditamos nele. Só que eu aprendi com um homem muito sábio que você acreditando ou não, o inferno existe. Por isso eu tenho que conhecer Jesus. Por isso eu tenho que conhecer Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais grata a Ele eu sou. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu entendo quão vulnerável eu sou. E se o Senhor não estiver comigo, me sustentando e me guardando, os inimigos já teriam nos destruído. Simão convidou Jesus para ir à sua casa, se assentar à mesa, mas com indiferença, por não conhecê-lo, por não saber quem estava sentado junto com ele naquele lugar. Nós vemos que Jesus se achega, se assenta, se inclina diante da mesa, e Simão o trata como se ele fosse alguém, como todos os outros. Será que nós estamos fazendo isso? Eu queria que hoje fosse uma noite de reflexão muito grande. Sabe por quê, amados? Faz 3 anos que eu estou ministrando a ceia. E faz quase 10 anos que eu participo da mesa do Senhor. Faz quase 10 anos que eu ceio, que eu participo do corpo de Cristo. Mas de ano em ano eu vejo o esfriamento do povo diante da ceia do Senhor. Eu vejo o descaso das pessoas nesse dia tão importante. Sabe, amados, eu venho de um ministério que quando era ceia, era um dia de festa tão grande, era algo
tão importante, que se a gente falasse assim para o nosso pastor: pastor, na ceia eu não vou poder vir, porque eu tenho um outro compromisso. Sabe o que ele dizia para a gente? Se você não pode participar da mesa do Senhor, você não pode participar de mais nada. Era uma luta para a gente conseguir fazer algo no dia da ceia. Sabe por quê? Porque o dia da ceia era algo tão valioso e tão importante para ele, e ele queria passar isso para a igreja de uma tal forma que às vezes ele era até duro demais. Mas nós estamos ficando desapercebidos. Nós estamos participando da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, como nós fazemos na nossa casa. Nós viemos despreparados, nós não santificamos a nossa mente e o nosso coração, nós não nos separamos mais. Nós fazemos da mesa do Senhor como qualquer uma outra coisa. Nós passamos o dia assistindo televisão, jogando futebol, enchendo no Facebook e no WhatsApp. E aí aqui nós queremos sentar e participar da mesa do Senhor. Você pode fazer isso. Viu? Você pode. É um direito seu. O meu Senhor é um Deus tão maravilhoso que Ele me dá a escolha. E eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Se eu quiser passar o dia fazendo o que eu bem entender e chegar aqui à noite participar, Ele me permite. Porque o Senhor não lança ninguém fora. Mas conhecer as coisas de Jesus é outra coisa, gente. Simão pouco se importou com a presença de Jesus na mesa. Uma mulher descrita como pecadora, uma louca diante dos olhos de homens. Imagina a cena comigo. Eu sou alguém que gosto de desenhar as coisas na cabeça. Eu leio a Bíblia e eu sei que por detrás das letras que você leu existe um espírito, e o espírito de vida. E quando você lê a Bíblia e você fala assim: Senhor, revela o espírito que está por detrás da letra, o espírito começa a desenhar a cena na sua mente. Mas para isso você precisa ter uma mente santificada. O que é uma mente santificada? É uma mente separada, uma mente que não está envolvida com as outras coisas, para que você possa ouvir a voz de Deus e permitir com que a sua mente desenhe. Imagine, não havia luz, não havia energia, as luzes eram lamparinas, luzes de vela, a mesa posta. Os fariseus eram homens de dinheiro, uma mesa farta, uma mesa rica. Imagine a meia luz, a fumaça da vela, a comida sobre a mesa, Simão e Jesus reclinados sobre a mesa. Imagine os olhos de Jesus fixos em Simão, e Simão desapercebido, e Simão sem saber quem estava ali diante dele, talvez preocupado com os servos, talvez preocupado se o óleo da lamparina fosse acabar, talvez preocupado se a comida estava boa ou a comida estava ruim. E Jesus com os olhos fixos em Simão. E de repente a porta se abre, uma luz entra sobre a sala, e uma mulher enlouquecida, descabelada entra, porque uma mulher não podia andar com seus cabelos soltos, porque ela era considerada uma prostituta, e ela adentra a sala e se lança aos pés de Jesus, chorando, e sobre os seus pés derrama um óleo, um bálsamo caríssimo. E ela chora e derrama as suas lágrimas sobre os pés de Jesus, comovida, constrangida por tão grande amor e por tão grande perdão alcançado sobre ela.
E ela enxuga, ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. E mistura-se emoção, lágrimas. E Simão, olhando tudo aquilo de canto de olho, como um bom religioso faz. E ele tem um pensamento, e ele diz: se ele fosse profeta, eu acho que me enganei ao convidá-lo. Eu acho que depositei o meu crédito, a minha esperança na pessoa errada. Porque se ele soubesse quem está aos pés dele, chorando e enxugando os seus pés com os seus cabelos, ele não deixaria. Graças a Deus, amados, que Jesus não é como eu e como você. Graças a Deus por isso. Porque nós somos tão soberbos e arrogantes. Porque nós acreditamos que depois de alguns anos de ministério e alguns anos na igreja de Deus, nós nos tornamos bons. E aí nós achamos o direito de julgar as atitudes e os gestos das outras pessoas. E aí nós já colocamos na posição de juiz, achando que as pessoas devem fazer as mesmas coisas que nós fazemos. E que quando elas não fazem, elas não são merecedoras e não são dignas. Só que eu quero dar uma notícia para você: não pense perto de Jesus. Não se arrisque a pensar perto dele. Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sonda os nossos pensamentos. E por mais que você tenha uma atitude boa, e por mais que você tenha se esforçado muito para fazer algo para Jesus, porque Simão fez, viu? Olhe para mim aqui. Simão fez. Simão montou um belo jantar. Simão convocou os seus melhores servos. Simão investiu dinheiro na comida. Deve ter colocado a melhor toalha sobre a mesa. Mas quando ele viu aquela mulher indigna no seu pensamento e no seu coração, ele achou que ela não merecia. Ele a desvalorizou. E Jesus faz uma pergunta: Simão, quero te contar uma história. Conte, Senhor. Havia 2 homens. Um que devia muito dinheiro e outro que devia um pouco menos. Mas nenhum dos 2, Simão, tinham como pagar. E o credor perdoou-lhe as dívidas. Simão, quem você acha que amou mais aquele credor? Somos inteligentes, até raciocinamos bem. E Simão diz: acredito que aquele que foi mais perdoado, Senhor. Muito bem, Simão, julgaste bem. Julgaste bem. Agora, Simão, vês tu esta mulher? Da hora que ela entrou por esta porta, ela não para de chorar e enxugar os meus pés com os seus cabelos. Derramou sobre mim um bálsamo, um óleo. E você, Simão? E você? Desde a hora que eu cheguei, nem sequer um beijo você me deu. Na hora que eu cheguei,
você não lavou os meus pés. E ela não para de chorar. E não se cansa de me beijar. E derramou sobre mim um óleo. E você, Simão, nem sequer ungiu a minha cabeça. Eu não quero falar desta mulher. Em outra versão, em outro livro, Jesus disse que por todos os tempos do mundo, que se fosse declarada esta palavra, e a igreja se lembrasse dessa mulher, ela ficou como um marco. O Senhor disse que a igreja nunca se esquecesse dela. Ela não tem nome. Ela não tem nome. Mas ela é uma mulher que ficou registrada na nossa memória. Eu quero falar de Simão. Até quando? Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Jesus disse que nos últimos dias a apostasia chegaria à casa de Deus. E eu estou vendo isso acontecer. E muito Simão participando da mesa. E nós estamos preocupados com tantas coisas. E nós viemos para cá com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, sem temor algum, sem amor algum. E aí as palavras do Senhor ecoam pelo meu coração, dizendo: fazer isso em memória de mim. Não se esqueçam do que eu fiz por vocês. E nós estamos nos esquecendo, porque nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos da mesa do Senhor de qualquer maneira. Queridos, a mesa não é para os dignos, viu? A mesa do Senhor não é para quem é bonzinho, a mesa do Senhor é para quem precisa, é para quem é pecador como eu e como você. Mas isso não significa que eu não tenho que ter temor no meu coração. Isso não significa que eu não tenho que ter honra por esse dia. As pessoas participam de tudo, diz que é para cantar, enche de gente. Diz que é para pregar, enche de gente. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, segundo a sua ordem, nós pensamos 2, 3 vezes. Não vamos tratar da mesa do Senhor com desdém e como se fosse algo muito normal, porque não é. A mesa do Senhor é sobrenatural. A mesa do Senhor, querida, é santa. Aqui a cura, aqui a restauração, aqui a salvação, aqui a libertação. Que nós possamos participar da mesa do Senhor, sabendo o que nós estamos fazendo. Sabe por que Paulo diz: não participe da mesa do Senhor indignamente? Quando Paulo diz isso, ele está dizendo assim, ó: não participe da mesa do Senhor sem ter consciência do corpo de Cristo, sem ter consciência do corpo de Cristo, sem ter consciência do seu irmão, sem ter consciência de que nós somos um só corpo, sem ter consciência de que quando você come do pão e você bebe-se do cálice, você se torna um com o Senhor. Nós não temos esse entendimento. Quando você come esse pão e você bebe do cálice, querido, o corpo está entrando, a aliança está entrando e você é um com Ele. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não temos ciência do que é este momento. Essa é a aliança
Esta é a nova aliança do meu sangue. Aliança, aliança, não tem começo, não tem fim. É o Senhor dizendo: assim como o homem se torna um com a sua mulher, quando ele se casa, você se torna um comigo, quando você participa da minha mesa, assim na terra como é no céu. Nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada, queridos. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um ato profético. Sabe o que você está fazendo quando você come do pão e bebe do cálice? Você está profetizando as bodas do Cordeiro. É isso aqui que vai acontecer. Assim na terra como é no céu. Assim como é desde o princípio. Nós nos tornamos um só com Ele. Um só com Ele. Quando você sai deste lugar, querido, você é o corpo de Cristo. Você consegue entender isso? Você é o corpo de Cristo. Você é boca de Cristo. Você é mão de Cristo. Você é braço de Cristo. Você é coração de Cristo. Você é Cristo, corpo de Cristo. Um com Ele. Aí tem a mente dele, a cabeça dele. Ele é a cabeça, é Ele quem conduz. Muitos de nós não temos nem prazer mais. Nem prazer mais. Não permita, querido, a apostasia tomar o seu coração. Vem aqui, grupo de louvor. Não permita o amor se esfriar dentro de você. Não permita tratar esse momento com desdém. Não permita participar desta hora como se fosse qualquer hora da sua vida. Se como eu, você tem cometido o erro de fazer da mesa da sua casa um lugar qualquer, ainda há tempo de nós nos voltarmos e nos alinharmos com a vontade de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: a tua mesa é altar do Senhor, a tua cama é altar do Senhor, o teu coração é altar do Senhor. Isso daqui, querido, é só um tijolo em cima do outro. Isso aqui não é altar, viu? Não é altar. Se você foi ensinado assim, você foi ensinado errado. Isso daqui, ó, só é santo quando eu e você estamos aqui dentro. Se aqui não tiver, você não tiver aqui, eu não tiver aqui, isso aqui são só paredes. É só um lugar. Mas quando nós adentramos aqui, nós somos o corpo de Cristo. Nós santificamos. Aonde eu vou, eu santifico. Aonde eu vou, eu abençoo. Aonde colocares a planta dos vossos pés, aonde vocês colocarem as suas mãos, serão abençoados. Por quê? Porque você é corpo de Cristo. Só que tem que ter a cabeça, que é Cristo, o domínio de Jesus. Porque se for o seu domínio e a sua mente, você só é um corpo sem governo. Eu demorei tanto tempo para aprender algumas coisas. E eu perdi de desfrutar muita coisa. Muita coisa na minha vida podia ter sido muito diferente. Sabe por que não foi? Porque eu fazia. Eu tinha mão, eu tinha boca, eu tinha pé, mas eu não tinha o governo de Cristo. Deu tudo errado. Tanto trabalho, tanto esforço. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé.
Pode apagar as luzes para mim. Feche seus olhos. Diga para o Senhor: